Bom dia, bem-vindos hoje para a nossa reunião matinal dia 13 de setembro, terça-feira. Muitos indicadores da parte internacional, a gente vai comentar também sobre as vendas do varejo, a cassação do Cunha. Vamos começar pela parte de fora, a macro está muito movimentada. Diversos indicadores, começando pela China, que na noite de ontem para hoje apresentou a sua bateria de resultados que ela faz todo mês, começando o destaque para a produção industrial e vendas do varejo, que surpreenderam positivamente. No geral, os indicadores vindo da China surpreenderam para cima, um ou outro só que para baixo, mas os dois principais, que foram esses, a gente vai comentar agora no detalhe, vieram melhores do que o esperado, tanto comparados com o mês anterior, quanto com a expectativa dos analistas. A produção industrial subiu 6,3% em agosto. Sempre que a gente vai falando esses números da China, são na comparação com o mesmo mês do ano anterior, então 6,3% de alta comparado com agosto de 2015. A expectativa do mercado era de 6,2% de alta. As vendas do varejo subiram 10,6% e a expectativa era de 10,1% e no mês anterior 10,2%. Na comparação com o mês anterior, quando eles tiram a sazonalidade, as vendas do varejo subiram 0,83% e a produção industrial 0,53%. Dois indicadores estão muito positivos, vindo na linha com o que tem acontecido na China desde o final de julho. Os indicadores surpreendendo um pouco para cima e afastando a possibilidade do mercado ficar apreensivo com uma desaceleração abrupta por lá. A gente também teve os dados de investimento direto estrangeiro, ficaram em 8,76 bilhões de dólares para o mês de agosto, 5,7% acima do mesmo mês no ano de 2015. Um indicador que veio um pouco pior foi a parte fiscal, que a gente teve os gastos públicos subindo 10,3%, depois de uma alta de 0,3% em julho, e a receita crescendo só 1,7%, depois de uma alta de 3,3% em julho. Então os analistas acham que o menor crescimento econômico e o impacto de uma reforma tributária recente continuarão pesando sobre a arrecadação nos próximos meses. Na Europa, a gente teve os dados um pouco mais no sentido negativo, impactando mais negativamente, vindo principalmente do índice ZEW, expectativas econômicas na Alemanha, que é um indicador que é bem acompanhado pelos mercados lá na Europa como um todo, mesmo que sendo simplesmente para a Alemanha. Ele permaneceu em 0,5% no mês de setembro, então permaneceu inalterado contra agosto, e a expectativa era de uma alta de 1,5%. De 1,5%, perdão. Então abaixo do que o mercado esperava. O índice também mostrou um recuo de 57,6% para 55,1% nas condições atuais. E a projeção era de recuo menor para só 55%. No Reino Unido a gente também teve dados de inflação e depois de uma série de dados do Reino Unido vindo acima do esperado, com as vendas do varejo na semana passada, agora a inflação ela subiu novamente, mas não tanto quanto esperado. Então aquela euforia depois dos indicadores tendo um desempenho bem melhor nas semanas passadas, dessa vez um pouco pior. Ele teve uma alta de 0,3% no mês de agosto contra julho, e a expectativa era de alta de 0,4%. A gente também teve uns dados de confiança no Japão das empresas melhorando e das empresas nos Estados Unidos um pouco piores, mas a gente teve muitos indicadores, também teve taxa de desemprego na zona do euro melhor. Não vale a pena ficar entrando tanto no detalhe, mas no geral é esse o tom dos mercados lá fora. As bolsas na Ásia avançaram, principalmente impulsionadas pela China e pelo tom da fala ontem da dirigente do Fed. Como a gente antecipou ontem na reunião matinal, a expectativa era realmente que ela continuasse com seu tom dovish, afastando ela desconsiderando ser ideal elevar juros em setembro. E foi o que ela fez no seu discurso. Mercados leram como setembro ficando cada vez bem mais improvável, até as principais casas que estavam colocando a previsão de subir juros nos Estados Unidos em setembro, já estão reduzindo ainda suas projeções mais ainda. Agora, pela parte doméstica do Brasil, três principais destaques. Primeiro foram as vendas do varejo, o IBGE acabou de apresentar hoje pela manhã as vendas do varejo, queda de 0,3%, quase 0,2% de queda guardadas pelo mercado. Na comparação com julho de 2015, o indicador recuou 5,3% e acumula queda de 6,7% nos primeiros meses de 2016. Naquele comércio varejista ampliado, a queda foi um pouco maior, de 0,5%, contrariando bastante a expectativa dos analistas. Outro destaque fica com a parte política, a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, praticamente uma votação esmagadora, pode ser lida como uma vitória para o governo do Michel Temer. Cunha saiu baforando bastante, falando que vai escrever um livro comentando os bastidores do impeachment e que
pode realmente, e que ficou um pouco chateado que o Michel Temer não o apoiou nos últimos momentos. Ele elegeu o Gedel Vieira Lima, falou que sempre esteve ao seu lado e criticou o Moreira Franco novamente, como já tinha feito no final de semana. Outro destaque do dia para a agenda fica com o PPI. O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos se reuniu hoje pela primeira vez e deve anunciar uma série de medidas, como os principais jornais noticiaram hoje pela manhã. Vou chamar um intervalo, a gente já volta com a segunda parte da reunião matinal. Bem-vindos de volta. Agora, na nossa parte da reunião matinal, a gente passa para a Bruna Pezin, que vai comentar a parte das empresas, com o noticiário das empresas. Agora, Bruna. Obrigada, Gustavo. Bom dia aí, pessoal. Vamos começar com Via Varejo. Os acionistas da Via Varejo aprovaram ontem a união no Brasil dos ativos da Via Varejo, que administra lojas como Ponto Frio e Casas Bahia, com a Cenova Brasil, que administra os sites de e-commerce dessas companhias. E a união foi aprovada com 93% dos votos. Entre os votos contra, a gente tem a Dynamo, mas foi uma maioria quase esmagadora também de aprovação, e inclusive a família Klein aprovou também a união, votou a favor da união. Bom, esse plano aí de reorganização da Cenova contempla a separação da Cenova Brasil das operações mundiais, e eles estimam uma venda aí de 26 bilhões em 2016 e ganhos de sinergia de aproximadamente 60 bilhões também esse ano. E eles também apresentaram as estimativas de receita deles para esse ano e os próximos dois, da Cenova individualmente, Cenova Brasil. E em 2016 eles pretendem fechar com receita líquida de 4,9 bilhões, 2017 7,7 e 7,7 em 2018 e 6,3 em 2017. E outro ponto dessa Assembleia Geral Extraordinária de ontem é que os acionistas do Pão de Açúcar não aprovaram o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2015. Passando para a infraestrutura, como o Gustavo já disse, hoje deve ser anunciado o pacote de concessões do governo do Michel Temer. É importante monitorar principalmente para ativos como rodovias e CCR. Esse pacote deve incluir aproximadamente 25 projetos, entre eles na parte de transporte, ferrovia, rodovia, aeroportos e terminais portuários. Na parte de minas e energia deve ter campos e blocos exploratórios de petróleo, além de usinas hidrelétricas e etc. E também pode ter a privatização da loteria instantânea da Caixa, que é a Lotex. Entre os principais destaques de mudanças aí, relativas ao financiamento desses projetos, a gente pode mencionar aqui que não vai mais ter a concessão de empréstimo ponte, que seria aquele empréstimo entre o começo do projeto e até a empresa conseguir de fato um empréstimo. Então isso significa que essas empresas que bidarem pelos projetos vão ter que contratar os empréstimos logo no início da concessão. E além disso, eles também vão apostar na emissão de debêntures como instrumento principal de captação. Passando para a Oi, mais news flow positivo sobre o acordo, a negociação, na verdade, entre os acionistas, que são a Société Mondiale e a Farol. E, de acordo com o Estadão, as negociações podem ser fechadas até essa semana, já que nos últimos dias teve um avanço bem grande. Bom, entre os principais pontos que esse acordo prevê, a gente pode mencionar a mudança no Conselho de Administração e também uma possível mudança na diretoria da empresa. Só lembrando que na segunda-feira, dia 12, foi anunciada a renúncia do diretor de Finanças e Relações com os Investidores, Flávio Guimarães. Por fim, passando para bancos e as negociações e as greves, a gente vai ter uma nova negociação dos bancários que está marcada para hoje, à 1h da tarde. Na última sexta-feira, o Comando Nacional dos Bancários já tinha rejeitado a proposta de reajuste nominal de 7% para os salários.
Lembrando que a categoria reivindica um reajuste salarial de 14,78%, sendo que 5% é um aumento real, e eles consideram uma inflação acumulada de 9,31%. E por hoje é só, pessoal. Bom dia. Obrigado. Agora comentando os fluxos de ontem, os locais terminaram o dia net compradores em cerca de 15 milhões. Destaques na compra foram para Petro 4, Cielo, PVMF, nas vendas para Itaúsa, Hipermarcas e Sabesp, e nas duas pontas para Itaú e Banco do Brasil. E os destaques da nossa mesa BTC de ontem ficaram com Elet6, Croton, Lojas Americanas e Fibel. Vou ficando por aqui, amanhã a gente se encontra novamente na reunião matinal. Até mais.